nessa casa, na inauguração desse espaço, e que eu amo ouvir e receber da parte de Deus através da vida dela. Vamos recebê-la em honra, nossa querida ministra Maiara. Obrigado, filha. Levante suas mãos para cá, para frente. Hoje ela vai doar um pouco mais do tempo dela, da consagração dela, para transmitir algo de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos abençoá-la. Por favor, levante suas mãos. Obrigado, Pai. Os bons depósitos já foram realizados. A tua unção é quem conduz. E a tua unção, ela despedaça todo o jugo. Não é verdade pela verdade. É a verdade manifesta pela unção. E a unção manifestando a verdade. Então, Pai, nós abençoamos a tua filha. O poder que lhe é delegado, que possa ser muito bem utilizado com sabedoria, discernimento, clareza dada pelo teu Espírito, para que ela possa, Senhor, ser usada mais uma vez para ministrar. Fique livre, Espírito Santo, para ministrar através da vida dela, da maneira que o Senhor desejar. Nos ministre mais uma vez nessa noite, nesse ambiente. Fale conosco de maneira personalizada, pessoal e também geral. Não deixe nada oculto, traga tudo à luz. Mostre, Senhor, como é gostoso ser livre, alcançando áreas mais profundas da nossa vida pelo poder da tua verdade. Abençoamos a tua filha, declaramos esse lugar aqui guardado. Todo o mal já foi repreendido, toda distração está cancelada. Nós declaramos mentes e corações contritos, cativos a Ti, Espírito Santo. Nós Te damos o lugar de falar ao nosso coração nessa noite. Os Teus anjos estão acampados ao redor dessa casa, das nossas vidas, ao redor dos nossos, e nenhum mal nos sucederá. Então nós temos paz para desfrutar do Senhor nessa noite e um pouco mais, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, boa noite. Aleluia. Sabe, queridos, já faz um tempo em que o Senhor tem tratado o que eu vou falar nessa noite comigo. Então, quando o Senhor me disse o tema dessa noite, eu fiz assim: Senhor, mas eu ainda não estou pronta. E na mesma hora o Espírito Santo trouxe o versículo em que Paulo diz: não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas eu prossigo para o alvo, sabe? Nós precisamos crescer cada dia mais. E quantas vezes nós já ouvimos tantas pessoas pregarem. Tem um exemplo, né, do irmão Kenneth Hagin, que ele pregava sobre prosperidade com tênis furado. Ele não estava vivendo aquilo ainda. O Senhor foi trazendo essas coisas para mim, com relação a essa noite. E eu queria pregar sobre tantos temas que vocês não têm noção. A última vez que eu estive aqui, Laura tinha meses. Mas o tema dessa noite é autoridade e governo. E sabe, queridos, você vai ouvir um pouco dessa palavra nessa noite. Talvez não seja aquilo que você está imaginando em sua mente agora. Mas, se nós formos lá em Lucas 10, no versículo 19, diz assim: eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo, para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Nada lhes causará dano. Sabe que essa versão, eu escolhi, é a Nova Bíblia Viva, que diz: e sobre todo o poder do inimigo. Nem todas as versões vai ter esse trechinho, mas esse trecho é muito importante para nós. Sabe, quando nós que vivíamos no mundo, nós vivíamos sobre o domínio das trevas, amém? Nós vivíamos sendo direcionados pelas nossas próprias vontades, pela nossa carne, pelos nossos impulsos, pela nossa mente, por aquilo que nós achávamos que fosse o correto. Então, se alguém viesse falar grosso comigo, eu falava mais grosso ainda. Porque no mundo funciona dessa forma, sabe? E quando eu estou trazendo sobre autoridade e governo, é justamente
nesse quesito, porque o Senhor nos deu autoridade para vencer o poder do diabo, o Senhor nos deu autoridade para vencer sobre as circunstâncias, o Senhor nos deu autoridade para vencer sobre a doença, o Senhor nos deu autoridade para vencer sobre a falta, mas o Senhor também nos deu autoridade para vencer sobre nós mesmos. E sabe, queridos, em uma conversa que eu tive com Miraci há um tempo atrás, eu estava falando assim: Mira, eu não sei o que eu faço. Porque eu sou sanguínea, você sabe, né? Colocando a desculpa no meu temperamento. E aí só Deus, aí Miraci virou para mim: Deus já fez o que Ele podia fazer, agora com você, minha irmã. Você domina, você decide. E sabe que aquilo foi como um rema para a minha vida? E eu estou aprendendo, amém? Eu quero que você vá comigo para Romanos 13, por gentileza. Abra lá sua Bíblia. Aleluia. Romanos 13, a partir do versículo 11. Quem achou, diz aí, glória a Deus. Amém. Então, vamos juntos. Romanos 13, a partir do versículo 11, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Versículo 12: a noite está quase acabando e o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja, ao contrário. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. E sabe, queridos, o que o Senhor trouxe para mim é que Ele está nos chamando para um tempo de arrependimento. E eu não sei se você reparou, em todos os cultos que nós estamos tendo aqui em nossa casa, ao final do culto é sempre a mesma frase: consagrem-se, consagrem-se. E eu falo isso com muito temor no meu coração. Esse é um tempo de arrependimento. Sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família, nossos relacionamentos. E o Senhor deseja nos encontrar de uma forma. Sabe, queridos, nós pertencemos a Cristo. Então é Cristo em que vai nos direcionar. Se nós pertencemos a Ele, nós vamos andar segundo a vontade dEle, não a nossa. É muito confortável andar segundo a nossa vontade, mas eu quero te dizer nessa noite que você não foi chamado para andar no conforto, mas nós fomos chamados para andar em confronto mesmo. A palavra diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Então não existe conforto nisso aí, muito pelo contrário. E a palavra ainda diz que Jesus passou pelas mesmas tentações que nós passamos. Não existe nada que você esteja passando hoje, que eu esteja passando hoje, que Jesus, quando estava habitando aqui nessa terra, não tenha passado. Então, Ele sabe como vencer. E andando com Ele, nós também sabemos. Aleluia! Andando com Ele, dia após dia. Sabe? Que nem aquela canção que nós já cantamos aqui várias vezes. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Pode ser confortável, mas não me satisfaz. Pode ser até mais fácil, mas não me satisfaz. O que me satisfaz é fazer a sua vontade, Senhor. O que me satisfaz é estar diante de Ti e ser encontrado no lugar que o Senhor deseja que eu esteja. Essa é a maior satisfação da vida de um filho de Deus. Aleluia. Vamos lá para Gálatas 5, 24, vai um pouquinho aí para frente. Gálatas 5, 24 e 25. Oh, meu Deus.
Gálatas 5, 24 e 25 diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então nós temos alguém que está acima de nós e que Ele vai nos dizer o que nós devemos fazer. Ele vai nos dizer como nós devemos andar. E sabe, queridos, quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, veio tanta coisa, que eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou organizar tudo isso que o Senhor está trazendo? E nós vamos por alguns tópicos nessa noite, eu peço que você me acompanhe. E nós vamos chegar em um raciocínio no final, amém? Mas sabe, o primeiro tópico que o Senhor me trouxe foi o domínio das nossas ações. Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes nós justificamos os nossos desejos. Não, mas eu fiz por causa disso. Mas você tem domínio. A decisão de escolha é minha e sua. Antes de acontecer, é nossa decisão. Está sobre a liderança do Espírito Santo. Porque sabe, queridos, você que já tem o Espírito Santo habitando dentro de você, é como um sinalzinho verde ou um sinalzinho vermelho, arranha aqui dentro. Eu não sei explicar com palavras, mas é como se você recebesse um puxão aqui. Não é para fazer isso. E muitas vezes nós negligenciamos esses sinais. Ah, Senhor, mas essa pessoa é tão boa. Ah, mas eu só queria ajudar, mas não sei. Nós ainda queremos justificar para Deus aquilo que nós fazemos. Mas o Senhor nos deu autoridade e governo sobre as nossas ações. O segundo tópico é que os nossos traumas não podem nos governar. Você não é o que você passou. Você não é o que fizeram com você. Você não pode parar porque alguém fez algo com você. Porque existe alguém muito maior que deu a sua vida. Sabe, queridos, é a maior prova de amor do mundo. Ah, mas eu fui tão maltratada, mas existe alguém que te amou tanto, que deu a sua vida por você. Ah, mas me feriram tanto, mas existe alguém que entregou o seu corpo, que foi moído, que foi ferido pelas nossas transgressões. Ah, mas tiraram tanto a minha paz. Mas se existe alguém que diz: ei, a minha paz eu vos dou, e eu não a dou como o mundo a dá. É uma paz que excede todo o entendimento. Então, queridos, não é o que nós passamos que vai determinar quem somos. Você e eu não podemos nos paralisar por aquilo que fizeram conosco. E sabe, queridos, muitos aqui já conhecem a minha vida. Já falei várias vezes, enquanto já ministrei inúmeras vezes aqui. Mas sabe, houve um tempo da minha infância que eu convivi por abuso, todos os dias. E eu não tinha opção de escolha. Eu não sabia o que era, eu era uma criança. E todos os dias se repetia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Por alguns anos. E sabe, queridos, quando a pessoa partiu, eu lamentei a morte dele. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, não importa o que fizeram com você, não. O Senhor te preenche de amor. Mas sabe, queridos, que o diabo sabe exatamente aquilo que te fere. E ele vai trazer sempre a mesma coisa. Um comentário que eu fiz com minha amiga, minha best, né? O diabo não traz nenhuma novidade. Porque quem tem novidade de vida é Cristo. Então, nós vamos sempre ser atacados na área que nós sofremos. Pode mudar só a pessoa, mas o diabo vai vir com a mesma estratégia. E às vezes, nós caímos. E eu estava na minha casa, alguns meses atrás, e veio essas lembranças todas da minha infância, do que tinha acontecido comigo. E veio uma dor que eu já tinha sido liberta já. Eu fiz assim, opa, eu não estou mais nesse lugar. Esse deve ser o nosso posicionamento.
eu não habito mais ali. Isso não tem mais domínio sobre mim, mas o Senhor me livrou. O Senhor, eu poderia não estar aqui hoje. Tantas coisas poderiam ter as possibilidades de acontecer comigo. Fui exposta a tantas coisas, mas em todo tempo o Senhor me guardou. Em todo tempo o Senhor nos guarda. Ah, Maiara, mas eu não estou vendo Deus, mas Deus está te guardando. Ah, Maiara, mas eu não estou sentindo Deus, mas Ele está com você. Ah, Maiara, mas eu não estou vendo saída, mas existe alguém que tem uma saída para mim e para você. Aleluia. Outro tópico é que o medo não pode nos governar. E sabe, queridos, a palavra diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então, isso liga com o que nós acabamos de falar agora. O diabo vai trazer sempre a mesma coisa. E aí você vai dizer assim, não, eu tenho medo de passar por isso novamente, então eu vou me fechar. Não, eu tenho medo de sofrer isso novamente, então não vou não. Não, eu tenho medo, sabe? Precisamos nos livrar do medo. Porque o Senhor nos deu coragem. Ele nos deu um espírito de ousadia. O medo não tem mais domínio sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que nós vamos fazer, ou até mesmo sobre os relacionamentos. Mas o Senhor nos faz romper. O Senhor nos faz avançar. O Senhor nos coloca em um estado de governo, de autoridade, dizer assim, não, diabo, de novo não. Sabe que somos nós que temos o poder de paralisar? Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Então tudo que existe aqui nessa terra, nós temos autoridade e governo. Aleluia, aleluia. A raiva também não pode nos governar. A palavra diz que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe, se resolva. Se você precisa se resolver com alguém hoje, se resolva. Antes que o sol nasça, se resolva. Se você precisa liberar perdão, libere perdão, meu irmão, e se resolva. A palavra diz que nós não podemos nem vir aqui na frente trazer uma oferta, se a gente precisa se resolver com o nosso irmão. Então nós precisamos aproveitar sim as oportunidades que Deus nos dá. Sabe, queridos, eu poderia não ter liberado perdão, estar presa até hoje, viver com os mesmos sentimentos trocentos anos depois. Então eu sei que é ruim, então se libere, libera. Sabe, queridos, quando o Senhor vier nos buscar, nós não precisamos ter nada que nos puxe, nada que nos pese. Mas existe um fardo que é suave, que é leve, que levou tudo em seu próprio corpo, para que eu e você possamos ter uma vida leve. Ah, Maiara, uma vida leve é confortável? Ela não é confortável, mas ela carrega uma paz. Ela carrega um peso de glória, da certeza da presença de Deus, que nada nesse mundo carrega, queridos. Aleluia. As circunstâncias, elas também não podem nos governar. Não é o que você passa que vai determinar quem você é. Mas é aquilo que Cristo fez. Sempre vamos apontar para Cristo. Aquilo que Cristo fez. Existe uma solução para tudo nessa vida. O povo diz lá fora, só não tem solução para a morte. Em Cristo tem. Em Cristo tem solução para tudo. Então nós não devemos ser dominados por isso. Não é fácil. Sabe, às vezes a gente olhar para o problema e dizer assim, meu Deus, isso aqui não tem solução. Sabe, quando eu tive Daniel, eu me vi em uma casa com 2 crianças pequenas. E Laura tinha perdido o trono, né? Da irmã mais velha, da única criança da casa. E Laura chorava desesperadamente, mamãe, eu preciso de você. E eu chorava do outro lado desesperadamente igual a ela. Eu precisava ser a calmaria para ela. E aí eu lembro que eu falei assim com minha mãe e falei com Priscila, eu não dou conta. Eu não consigo. E minha mãe e Priscila falaram assim para mim, Deus não vai nos dar nada que a gente não possa. Tem tanta gente que consegue, você tem o Senhor. E sabe, queridos, no início parece assim, é muito difícil. Aí eu virei para Daniel e falei assim, meu filho, a vida estava tão mais fácil. Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui não.
Mas sabe, queridos, Daniel tem um propósito específico sobre a vida dele. Foi Deus quem chamou ele. Foi Deus quem escolheu o nome dele. Eu não entro em nada. Eu só sou a pessoa que gerou, que pariu e que preciso conduzir ele aos caminhos do Senhor, para ele ser o homem que Deus determinou para a vida dele e Laura ser a mulher que Deus determinou para a vida dela. Mas muitas vezes nós nos encontramos nesse lugar de ver o problema e não ver uma solução. De não saber, meu Deus, um que só chora, outro que só chora, eu só tenho um colo, como é que eu vou fazer? Eu não consigo. Mas o Senhor vai nos dando estratégias. O Senhor vai nos dando todo dia. Vou usar a frase que a pastora Carol me disse quando eu estava grávida. Existe uma graça de Deus disponível para cada fase da nossa vida. Então, existe uma graça, não importa o que nós estamos passando, não. Existe uma graça de Deus disponível que vai me alcançar, que vai me ensinar, que vai me forjar, que vai me deixar mais forte, que vai me dar sabedoria, que vai me dar discernimento, que vai me fazer entender o tempo em que eu estou vivendo, aquilo que é para ser feito e aquilo que não é para ser feito. A graça de Deus, queridos, ela é muito maior do que um favor imerecido. E olha que um favor imerecido já é muita coisa. Mas a graça de Deus é uma capacitação para cada estação da nossa vida. Para vivermos de forma plena, mesmo em meio ao caos. Quando Deus foi criar o mundo, estava um caos. Mas a graça que está disponível nele, deu graça. Sabe, o Senhor preparou um jardim, o Senhor preparou a terra, o Senhor dividiu céu e terra, dividiu as águas, tornou animais para cada espécie, para cada tipo. E o Senhor no final colocou o homem, sabe, Deus não... O pastor Jair falou assim, numa aula dele, né? O homem, Deus não criou uma floresta para colocar um homem, Deus criou um jardim, Deus é específico, sabe, um jardim tem tudo ali. O jardim é delicado, o jardim é escolhido à mão. Se você tem o seu jardim, as suas plantas em casa, você escolhe qual é o melhor, qual é o que combina, o que é que vai dar certo aqui naquele ambiente, sabe? É algo muito específico mesmo. Foi o que Deus fez conosco. Ele criou um ambiente perfeito. De acordo com a realidade de cada um, você tem um ambiente perfeito dos céus disponíveis para você. Eu tenho um ambiente perfeito dos céus disponível para mim, de acordo com a nossa realidade. Porque Deus se relaciona conosco de forma pessoal. Sabe, queridos, Deus não é um robô, não é algo robótico que vale para um, vale para todos. É pessoal. Para um vai ser tempo de correr, para outro vai ser tempo de parar, para um vai ser tempo de avançar, para outro vai ser tempo de descanso. Para um vai ser tempo de colheita. Entende? Porque Deus se relaciona de forma pessoal conosco. E mais uma vez, nós precisamos estar atentos à liderança do Espírito. Para onde o Espírito quer que eu vá. Aleluia. Os nossos temperamentos são ferramentas, eles não são governo. Sabe, no início eu falei aqui, eu sou sanguínea, it's ok. E há muito tempo, até algumas semanas atrás, me apoiei nisso. Mas um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio. Aleluia. E olhe, queridos, não é fácil, né? Quando você tem uma coisa mais assim, esquentada, uma afeição mais... Quando você não gosta de alguma coisa... Já teve cultos, né, que eu estava aqui, eu estava lá embaixo, a pastora Tita estava lá e ela, para me dar um sinal que eu estava com a cara assim, mas não era a cara feia do que a pessoa estava falando, é porque eu estava tão concentrada, que eu sou muito expressiva, entendeu? Aí a pastora aqui, ó, aí eu estava muito franzida. Quando a pessoa tem, algumas são melancólicas, outros são fleumáticos. E sabe, eu estava lendo um pouco sobre os temperamentos. E eu vi que a pessoa que tem um temperamento sanguíneo, o ambiente fala muito para ela, como ela vai se proceder. Eu falei, vixe, eu estou assim, não quero não. Sabe, queridos, porque o que vai determinar quem nós somos não é o que nós estamos vivendo, mas é Cristo.
importa o temperamento que nós tenhamos, eles não são o nosso governo, mas são ferramentas para alcançar pessoas que vivem a mesma realidade que você. Mas o que é maior é o domínio de Cristo em nós. Em nome do Senhor Jesus eu recebo. Sabe, mas o que deve ser maior na nossa vida, de fato, é o Senhor. Outra coisa é o orgulho. Muitas vezes, ontem vi até um vídeo no Instagram. Eu já tinha montado a mensagem da palavra. O Senhor já tinha me dado tudo. E aí eu vi um vídeo de uma moça falando que ela tem o Senhor, não sei o quê. E ela é bem espalhafatosa, sabe? E ela fez assim, é o meu jeito. Deus me fez assim. Eu era assim no mundo, eu sou assim na igreja. Lindinha. Só que não, queridos. Sabe, às vezes a gente tem algumas coisas que são um orgulho mesmo, de não renunciar. Mas sabe, o Senhor nos fez de uma forma, e Ele diz, vinde a mim como estais. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Novas coisas acontecem, novos posicionamentos acontecem. E justificamos. E sabe, a maioria aqui tem um relacionamento. Se você não tem um relacionamento hoje, você teve algum dia. Porque nós sempre estamos nos relacionando com pessoas. Não tem como. Lidar com o ser humano é lidar com relacionamento. E quantos de nós já precisamos fazer ajustes em nós mesmos por conta do nosso relacionamento com alguém? Se alguém disser assim, poxa, eu não gosto disso, você vai dizer, eu vou melhorar. Porque você quer ver o outro bem. E por que com o Senhor nós dizemos que Deus entende? Que foi Ele que nos fez assim? Porque quando é para o Senhor, nós não fazemos esforço. Nós queremos dizer assim, não, Deus sabe quem eu sou, porque o que importa é meu coração. E o Senhor ali com a maior expectativa de nos ver andando com vestes novas, de nos ver trilhando o caminho que Ele tem para nós. Sabe, queridos, depois que recebi Jesus, a minha vida de fato não é mais a mesma. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu via demônio em tudo quanto é canto. Inclusive andando atrás de mim, eu andava na rua e era uma multidão atrás de mim, que eu virava para trás, não tinha ninguém, era aquele peso, aquele arrepio. Hoje eu sou livre, queridos, eu ando rodeado de anjos, anjos do Senhor, porque aos seus anjos Ele dá ordem ao vosso respeito, para os guardar e os livrar em todos os seus caminhos. Mas precisamos estar em Cristo para que isso aconteça. Então, de fato, nós temos nossa vida transformada. Vai lá comigo para Romanos 8. Volta lá para Romanos. Versículo 1, diz assim, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados.
Assim, agora podemos obedecer às leis divinas, se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que não se deixam controlar por sua natureza humana, vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito, constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Versículo 7. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle da sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se de que, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Pois, se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas, se a destruírem juntamente com as suas más obras por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia! O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos os filhos de Deus, então somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, também participaremos dos seus sofrimentos. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante. Se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde, e toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós, como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia, quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos. Somos salvos por essa esperança. E esperar quer dizer esperar ansiosamente, conseguir algo que ainda não temos. Quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos, desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e Ele
também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho, de tal modo que o seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. Aleluia, aleluia. Grande, né? Mas necessário. Sabe, queridos, quando a palavra aqui nos diz que nós não devemos ser controlados pelas nossas vontades, mas guiados pelo Espírito. E que se semeamos para a carne, nós colheremos para a carne. E dela, nós não temos nenhum proveito. Mas se semeamos pelo Espírito, nós também vamos colher pelo Espírito. E sabe, queridos, quem mais está esperando um posicionamento meu e seu é a natureza, que lá fora aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós queremos tanto ver grandes milagres, ver o sobrenatural, ver o céu descer, ver o fogo cair do céu. Isso é lícito. Mas sabe, nós não podemos menosprezar o básico, que é a honra, a obediência, a submissão, a direção do Espírito. Aleluia. Nós precisamos sujeitar a nossa vontade para que o Senhor faça a vontade dele em nós. Sabe, porque quando nós estamos aqui e o pastor está orando e ele diz que seja feita a sua vontade, nós repita isso comigo. E nós dizemos, muitas vezes nós falamos de forma inconsciente, porque tem alguém falando. Mas sabe que o Senhor quer um posicionamento meu e seu, de literalmente arrependimento nesses dias. Arrependimento, desperta do sono, desperta daquilo que ainda está do mesmo jeito. Nós não temos como viver coisas novas, nos comportando da mesma forma. Sabe, o Senhor não coloca vinhos novos em odres velhos. E nós falamos, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais, que o Senhor me encha, que o Senhor sobressaia sobre mim, mas os nossos comportamentos, se têm mantido os mesmos, as coisas não vão mudar. O Senhor não vai encher, o Senhor não vai vir, não vai transbordar. Os milagres que nós queremos tantos ver, não vamos ver. Infelizmente, essa é a verdade, nós não temos o que fazer, a não ser nos sujeitarmos a Cristo. E de fato é a melhor coisa. Em 1 João 4,17 diz assim: desta forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. Isso está nos dizendo para mim e para você, que Jesus é a minha identidade, a sua identidade agora. Houve uma identificação. Então sim, não importa o que eu passei, Cristo agora é a minha identidade. Não importa o que eu ainda estou fazendo, sabe, querido, decida largar nessa noite, decida viver a novidade de vida que Deus tem para mim e para você. Você sabe o que é identificação? É o ato de reconhecer, determinar a identidade ou características distintas de algo ou alguém, tornando único. Então isso está nos dizendo exatamente aquilo que nós lemos. Nós somos um com Cristo. Então a identidade dele passa a ser a minha identidade agora. Se é a minha identidade agora, eu não vou mais andar como uma velha criatura, fazendo aquilo que eu queria, desonrando, sabe, vivendo da minha forma, dando valor àquilo que eu preciso. Nós precisamos de Cristo. Aleluia. Isso é andar no sobrenatural. Sabe, às vezes a gente fala assim, quero andar no sobrenatural, mas andar no sobrenatural, queridos, é andar de acordo com a vontade de Deus. Sabe quando você anda no sobrenatural, quando você tem uma oportunidade de mentir, mas você fala a verdade. Sabe quando você anda no sobrenatural, quando você tem a oportunidade de pecar, mas você olha para a situação e diz assim, eu vou honrar a Deus. Sabe o que é andar no sobrenatural? É quando você tem ali uma atitude, uma liberdade de acontecer algo, que você tem uma atitude que vai desonrar a Deus, e você simplesmente se levanta e faz exatamente aquilo que a sua carne não quer. É quando você recebe um insulto e você se cala, isso é andar no sobrenatural. É quando você é caluniado, mas você decide abençoar, isso é andar no sobrenatural. Andar no sobrenatural é quando nós estamos debaixo da liderança do Espírito. Eu vou te dizer, não é bom não, quando o Senhor
te corrige, sabe? Não é bom não queira não, é horrível. É constrangedor muitas vezes, é porque nós ferimos pessoas, porque nós machucamos pessoas. E tenha certeza que o Senhor vai lá mandar você pedir perdão, com a maior cara lisa da vida. Eu sou prova viva disso. Não é confortável, sabe? Quando nós somos espremidos, o que tem que sair de nós é Cristo. E sabe, queridos, eu falo isso com muito temor, porque eu estou aprendendo. Entende? Nós precisamos andar no sobrenatural, mas não é no rebrada, cantará, larada, braxererê, tem alguém doente ali, eu vou curar, pá! Não é assim. Isso também é sobrenatural, mas o sobrenatural está na nossa rotina, está no nosso dia a dia, nas oportunidades que nós temos de expressar a Cristo. Aleluia. Nós somos um espírito, nós temos um corpo e temos uma alma e habitamos em um corpo. Perdão, somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, essa casa aqui, um dia, ela vai ser glorificada. Ela vai ter um corpo glorificado. Não sei como é que vai ser, se a gente vai voar, como é que vai ser, se a gente vai brilhar, se a gente vai ter asas, ou se simplesmente a gente vai flutuar. Eu penso muitas coisas. Mas sabe, enquanto o nosso corpo não está glorificado por Deus, que nós glorifiquemos a Deus através do nosso corpo. Que as nossas ações possam expressar a Cristo. Que as nossas atitudes possam expressar a Cristo. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Senhor, nós te entregamos. Nós te entregamos a nossa vida mais uma vez nessa noite. Nós nos entregamos ao seu senhorio, nós nos consagramos. E sim, Deus, nós nos arrependemos. Nos arrependemos de todas as vezes que ouvimos a sua voz, mas demos ouvidos a nós mesmos. Ah, Senhor, nós liberamos pessoas nessa hora. Liberamos pessoas que nos feriram, que nos machucaram, que nos tocaram da forma como não deveriam tocar. Mas nessa noite, nós recebemos do seu toque. Nós recebemos do seu abraço. Nós recebemos da sua unção, Senhor. Oh, Pai, quebra todo jugo nessa hora, em nome de Jesus. Quebra todo jugo, quebra toda corrente, todas as prisões. Oh, Senhor, nos faz andar em liberdade. Na liberdade que o Senhor nos chamou nessa noite, em nome de Jesus. Eleve a sua voz e fale ao Senhor aquilo que você entrega para Ele agora. Seja as suas emoções, seja o seu temperamento, seja os seus medos, sejam as faltas, não importa. O Senhor quer ouvir de você aquilo que você entrega para Ele agora. Ah, Senhor, nós nos entregamos e nos arrependemos, Deus. Vem e faz em nós a sua vontade. Vem e faz em nós o teu querer. Quebranta o nosso coração, Senhor. Nos vence. Nos vence, Deus. Vence as nossas vontades. Vence os nossos pensamentos. Vence a nossa mente. Oh, Espírito Santo, que todas as vezes que formos tentados, o Senhor se faça presente para nós, nos mostrando um caminho, nos mostrando uma escolha, nos mostrando, Senhor, que por direito nós temos acesso à liberdade. Ah, Senhor, nos vence mais uma vez. Nos vence mais uma vez, assim como o Senhor nos venceu no dia em que nós recebemos o Senhor e tivemos a consciência de que nossa vida precisava ser transformada. Nos traz, Senhor, a consciência do seu governo, do seu senhorio, porque sim, o Senhor nos ama de todo modo, mas o Senhor não quer nos ver da mesma forma. Ah, Deus, que o Senhor possa nos elevar nessa noite, nos elevar ao patamar em que Cristo está, porque a sua justiça é como um prumo, está escrito na sua palavra, e o prumo, ele nos coloca num equilíbrio, no mesmo
nível, e é nesse nível que nós estamos, porque assim como Cristo é, nós somos nesse tempo. Que o Senhor seja visto em nós, que o Senhor seja honrado por nós. Senhor, que todas as oportunidades que tenhamos de te honrar, que façamos isso com consciência. Deus, eu oro nessa noite por uma consciência, por visão aberta. Em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos, tira todas as escamas que tem nos feito cair nesse tempo, mas nos eleva a visão de Cristo, aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, quando nós entendamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos romper. Nós vamos romper, porque sim, vai acontecer o extraordinário de Deus, mas nós precisamos romper a nossa carne nesse tempo, romper as nossas vontades nesse tempo, nos sujeitando à liderança do Teu Espírito, ou que o Teu Espírito Santo possa fluir na nossa casa, que o Teu Espírito Santo possa fluir em nossos trabalhos, faculdades, em nossa rotina, Deus. Que sejamos encontrados nesse lugar, Senhor, porque o nosso coração te pertence, a nossa vida te pertence, e nós não queremos andar mais pesados e sobrecarregados, mas nós queremos andar debaixo do Teu senhorio, que é leve, que existe paz, que existe amor. Você pode não ter tido o amor que você pensou dos seus pais, da sua mãe, da sua família, do seu cônjuge, não importa. Existe um amor que é maior. Existe um amor que nos ama além das circunstâncias. E esse amor transforma a nossa realidade. Esse amor transforma os nossos dias. Nós temos o óleo de alegria todos os dias disponível para nós. Que nós venhamos lembrar disso, Pai, da Tua presença, e que todas as oportunidades que nós tivermos de Te revelar, que nós façamos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Vamos declarar essa verdade. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Que palavra. Que palavra.
Glorificado seja Deus sobre sua vida, minha irmã. Que você cresça cada vez mais na palavra, cada vez mais desbravando e trazendo o pão da vida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, chegamos ao nosso momento de dízimos e oferta. E hoje eu vim trazer uma forma diferente. Eu estava fazendo um estudo esses dias, a nossa pastora nos convocou em uma missão de reler toda a Bíblia. E glória a Deus por isso, porque quando andamos com os amigos de Deus, mais próximos de Deus ficamos. E isso tem nos aproximado cada vez mais, pastora de Deus. E eu estava em uma reunião que acontece na minha casa toda segunda com minha família. E estávamos conversando, depois da palavra, e aí veio a palavra do dízimo. A casa certa para dizimar. E Deus me transportou para o tempo de Davi. E Davi, ele desejou construir um templo para o Senhor. Desejou construir uma casa. E ali ele já estava todo animado nessa construção. E aí Deus falou, epa, você não vai construir essa casa não. Você é um guerreiro, suas mãos estão sujas de sangue. Você não, mas a sua descendência, eu vou escolher Salomão. E ele vai construir a minha casa. Mas Davi era um pai bom e um filho maravilhoso. Mesmo ele ouvindo do pai, você não vai construir a casa. Mas ele levantou recursos. Porque o coração dele era um coração daquele que emprega na obra. Ele tinha um desejo de dar o melhor para Deus e ele faria de alguma forma. Ele obedeceu porque ele não construiu, mas ele levantou todo o recurso possível para que fosse construída. E aí ele olhou para todo aquele povo, os que tinham mais posse, olhou para Lara, olhou para Val, olhou para o pastor Marcos, olhou para a Tita e disse, traz o melhor, vamos construir essa casa. Ele não tocou. Ele obedeceu, mas ele não estagnou. A visão dele não mudou. Ele continuou com um coração generoso, um coração disposto a ajudar na casa do Senhor. O dízimo, ele fala sobre uma visão, um legado e um propósito. Porque o dízimo, ele nunca vai sustentar um lugar. Mas ele certamente vai sustentar uma visão de Deus na terra. Deus, ele tem uma visão sobre toda a vida de todos nós. E ele sempre quer o melhor para nós. Quando viemos à casa do Senhor, porque é nessa casa, a cidade da graça, que nos alimentamos, comemos o melhor pão, saímos nutridos. Então, aqui é o melhor lugar. Aqui é a casa certa para dizimar. É onde nós nos alimentamos. É aqui que nascem projetos, é aqui que nascem propósitos, e é aqui que devemos trazer o nosso melhor. Não escolher de qualquer jeito, não é o que sobrou, não é o que restou, mas é a parte primeira, é a principal, é a melhor, o que nós temos de melhor. Sabe que o governo que Maiara ministrou aqui essa noite, ele traz uma amplitude no meu coração, para que devemos governar também. Os nossos desejos, os nossos medos mentais de que eu não tenho, você tem, você é filho do rei. Você é filho de um homem próspero. Eu convido vocês a ler 1 Crônicas 28, a partir do verso 8. A história é grande, eu vou convidar vocês em casa a ler todo o capítulo 28 e 29. Mas hoje a gente vai ler só um trechinho. Aqui Davi vai dizer, por isso agora declaro a vocês, diante de todo Israel, a Assembleia do Senhor, e diante de todos os ouvidos do nosso Deus. Tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que tenhamos a posse desta boa terra e dê por herança aos seus descendentes para sempre. O dízimo é um mandamento, sim ou não? Somos bons praticantes da palavra. Somos filhos obedientes, e é por isso que dizimamos, e é por isso que temos o entendimento do dízimo. A oferta damos conforme o nosso coração, somos generosos naquilo que o Senhor tem nos proposto, mas o dízimo, queridos, ele é um mandamento, e devemos seguir esse mandamento, porque é assim que mostramos a nossa honra e nosso amor ao Senhor. Eu gostaria que vocês levantassem nos seus lugares, levantassem o que vocês trouxeram nessa noite. Vamos orar, vamos declarar. Sabe, querido, foi desinstituído de Satanás toda a autoridade, todo o governo.
todo o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre as nossas finanças. Ele não tem poder. Ele vê lá na frente aquilo que você já projetou para depositar na casa do Senhor. Aí ele traz uma conta de energia e você diz a ele: ô diabo, você veio atrasado, já está paga. Aí ele vai trazer um boleto de escola. Você está atrasado, ganhei até desconto de 50%. Devemos declarar o que a palavra diz ao nosso respeito. E a palavra diz que somos prósperos, que nada faltará, que somos supridos e nutridos de todas as coisas. Precisamos, queridos, confessar essa palavra. A palavra, ela não pode só ficar guardada no nosso intelecto, não. Ela precisa ser usada como uma boa armadura de fé. Devemos lembrar. Sabe que ontem, queridos, eu ministrei sobre as armaduras. E logo em seguida, Satanás lançou uma seta de enfermidade. E eu fui para o meu quarto, desanimada com aquilo. E Deus falou: filha, espera aí. Quando você ministra para você, porque sua boca está perto dos seus ouvidos. Levanta agora e começa a orar. E aí eu comecei a declarar: não, Pai, a tua palavra diz, sarada e curada. E é assim que devemos nos mover nessa terra. E é assim que eu declaro sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, o extraordinário nas finanças de vocês acontecendo. Aquela porta que vocês pensaram em entrar, ela vai se abrir, porque já tem um lugar lá preparado para vocês entrar. Em nome de Jesus, toda casa bem nutrida, uma casa próspera, uma casa vindoura. Vocês vão ter e vai sobrar. Porque é assim que vivemos, querido. Sobrando, prosperando. Onde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, o lugar, o ambiente não vai ser mais o mesmo. Porque o favor do Senhor acompanha todos nós. Obrigada, Pai, por todas as finanças, todos os recursos que podemos trazer a esse lugar. Sabemos da administração séria que essa casa tem. Sabemos que essa casa, Pai, ela é um rio da tua palavra. Obrigada por esse lugar. Obrigada pelas 47 vidas que ainda vão entrar nesse lugar. Obrigada, Pai, porque toda palavra dita sobre esse lugar, ela é cumprida. Obrigada, porque nós cremos e pegamos juntos com os pastores dessa casa, pois nós acreditamos na palavra que é derramada sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que todo empecilho de Satanás, toda distorção de mente, de pensamento, para que possamos avançar, seja paralisado. Venha ser manifesta a palavra de que ele é um derrotado. Ele não se levanta diante de nós, porque somos filhos de Deus. Obrigada por cada família presente nesse lugar. Obrigada por toda a saúde que desfrutamos. Obrigada, Senhor, por uma noite extraordinária de uma palavra rema para nós. Obrigada porque hoje, Pai, descobrimos mais uma forma de guerrear contra Satanás. É dizendo não para a nossa carne, e sim para a palavra de Deus. Com esse entendimento, meus queridos, saiam do seu lugar, venham com alegria e tragam aquilo que vocês separou para o Senhor, em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Foram afogados. Você me resgatou e eu sempre cantarei.
sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Aquele que é visto no plantio, ele é achado na hora da colheita. Prepare as cestas de vocês, porque o Senhor vai derramar e superabundar na vida de vocês, em nome de Jesus. Hoje ainda é quarta-feira, ainda faltam alguns dias para finalizar a semana. Se preparem para ter notícias extraordinárias do céu sobre a vida de vocês. E sabe, queridos, eu quero trazer uma notícia extraordinária desde já. Sábado, dia 11, às 16h30, vamos ter nosso evento. Ai, glorioso será esse evento. Sabe, mulheres, cheguem cedo. Procure estacionar em um bom lugar. Não se atrasem. Não esqueça de avisar a amiga. Amiga, temos um compromisso às 16 horas do sábado. Está sendo montado tudo com muito carinho, com muito zelo para receber vocês. E vai ser uma tarde maravilhosa. Uma tarde da presença do Senhor, uma tarde de comunhão, uma tarde de revelação da palavra. Será lindo. E você que não se inscreveu, fica para a próxima. Aí na próxima você vai ser o primeiro, com certeza. Temos oração? Pedidos? Não? Já acabou o nosso culto. Mas domingo, 9 horas da manhã, todos aqui, a partir das 8 horas, já iniciamos o nosso culto na sala de oração. Você é nosso convocado. Esteja conosco, trazendo um ambiente avivado, trazendo e recebendo o nosso principal convidado, que é o Espírito Santo. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, a gente fica ali na salinha do Kids, levantando essa atmosfera dos verdadeiros adoradores. Que vocês vão em paz para casa, que o Senhor guarde a noite de sono de vocês. E claro que a gente não vai para casa sem nosso pastor dar a bênção final, né? Amém. Você quer ser abençoado? Então levante sua mão. Você crê mesmo em receber a bênção do pastor? Amém, então. Então eu te abençoo declarando saúde, declarando paz, declarando unidade na sua casa, declarando seus corpos livres de toda enfermidade, declarando anjos acampados ao seu redor. Ninguém vai bater carro, cair de moto. Eu declaro saúde e proteção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pomos um fim a toda a sabotagem de Satanás. As suas casas não serão sabotadas, elas serão guardadas, abençoadas, tornadas cada vez mais prósperas. Se por um caminho o inimigo veio, ele vai sair por 7, envergonhado, mas você vai continuar prosperando debaixo da autoridade do governo do Senhor. Maiara, mais uma vez, obrigado pela sua doação de coração e do seu tempo. Obrigado aos que serviram nessa noite, no louvor, nas demais áreas da igreja. Vão na graça e na paz do Senhor para casa, em nome de Jesus. Tita, você é linda, viu?